Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 35. Gênesis 35, leremos dos versos 16 a 29. Gênesis 35, de 16 a 29. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia; José e Benjamim, filhos de Raquel; Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel; e Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, os sepultaram. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te somos muito gratos pelo acesso que temos à Tua Santa Palavra, que registrou os atos e os feitos e a história do Teu povo no passado, e te louvamos porque pela Tua providência o Senhor encaminhou tudo para que a Tua Palavra chegasse até o Teu último eleito, de modo santo, infalível, inerrante, a verdadeira palavra do Senhor, Pai, incorruptível. Nós te louvamos porque ela é santa, porque ela é sobrenatural. Tua palavra não volta vazia, mas atinge as câmaras mais profundas do nosso coração. É por isso que nós pedimos que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente para que possamos entendê-la e assim, Pai, sejamos edificados pelo Senhor, sejamos fortalecidos na força do Teu poder. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Há uns anos atrás, nós fomos conhecer os Lençóis Maranhenses, lá no Maranhão, e um amigo nosso, o presbítero Eli Medeiros, mostrando a beleza, a exuberância, dos Lençóis Maranhenses, aquelas dunas imensas de areia, com água cristalina, a água que é formada pela chuva, um cenário assim impressionante. Ele disse: reverendo, imagine como era isso antes da queda. Antes da queda. Imagine isso aqui antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Aliás, aqui no Brasil nós estamos cercados de belezas naturais, desde a exuberância da floresta amazônica, com toda a diversidade que existe ali, as praias do Nordeste, algumas com águas cristalinas, os Lençóis Maranhenses, o Pantanal Mato-Grossense, a entrada do Rio de Janeiro, com aquela belíssima paisagem, Pão de Açúcar, Morro da Urca, as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, as Serras Gaúchas. De norte a sul, nós estamos cercados de uma beleza exuberante. Imagine como era isso antes do pecado. O pecado fez com que o mundo decaísse, com que o mundo fosse corrompido, e a natureza foi afetada. Cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas, bactérias, tudo isso surgiu com o pecado. O pecado mudou tudo. Com o pecado veio também, no nível dos seres humanos, problemas de relacionamento, doenças, sofrimentos, morte.
Porém, o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, compassivo e assaz benigno, Ele decretou redenção, Ele decretou a salvação do mundo caído, a sua restauração. E não apenas a restauração do mundo, mas também a restauração das pessoas. De modo que aqueles que viveram antes de Jesus já podiam ser salvos olhando para Cristo, olhando para o Messias que viria e fazendo sacrifícios, porque os sacrifícios, o sangue derramado de animais, apontava para o sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo, que sangrou na cruz por nós. E aqueles que viveram depois de Jesus já não precisaram mais fazer sacrifícios, mas apenas confiar em Cristo como Senhor e Salvador. Então, embora vivendo num mundo corrompido e caído, é possível nós termos dias bons, é possível nós termos felicidade, porque Cristo é a nossa esperança, porque Cristo é a nossa salvação, e Ele nos dá alegria. Nesta vida, a nossa felicidade e a nossa alegria nunca serão plenas, porque nós ainda estamos no mundo caído e num corpo pecaminoso, mas já podemos sentir como que vislumbres da vida eterna, vislumbres da alegria verdadeira. Todavia, essa alegria e essa felicidade sempre serão manchadas aqui por cores tristes e por sangue, porque nós vivemos num mundo ainda decaído. É como nós dizemos, rosas com espinhos, rosas, mas com espinhos. Alegrias permeadas de sofrimentos. A trajetória de Jacó ilustra bem isso. Foi um início de vida com muitas trapaças, com muitos pecados. Depois ele sofreu a disciplina do Senhor, Deus o disciplinou por meio de Labão, por meio do sofrimento e do medo que ele teve de se encontrar com Esaú. Deus foi tratando o seu servo no decorrer dos anos. E agora, no final da sua vida, nós encontramos um Jacó restaurado por Deus. Tão restaurado que mudou de nome. Deus lhe deu o nome de Israel, porque ele lutou com Deus e com homens. Agora ele está de volta, finalmente, à terra do seu pai. É um final feliz, de fato, mas ainda com sofrimentos, rosas com espinhos. O texto que nós acabamos de ler, ele tem bem destacadas três cenas, e cada uma destas cenas com três sofrimentos diferentes. Então, embora no final da história, uma história bonita em que Jacó consegue voltar para sua terra, vai se encontrar com o seu pai, é um final feliz. Você tem aqui três cenas de sofrimento, as três cenas de sofrimento muito grande para Jacó. A primeira cena, o primeiro sofrimento é a morte da sua esposa. E para nós, aplicando, a morte de um cônjuge é um momento de muito sofrimento na nossa vida. A morte de um cônjuge. Aqui foi a morte de Raquel, a sua esposa. Este primeiro sofrimento, esta primeira cena ocorre em Efrata, mais conhecida por nós como Belém. Verso 16, partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Lembre-se de que os nascimentos naquela época eram feitos em casa, com parteiras. Não havia médicos, não havia enfermeiros, não havia hospitais. Era tudo feito nas casas, com mulheres que tinham experiência em partos, as chamadas parteiras. Mas observe que um parto difícil nos nossos dias conta com remédios, com anestesias. Na época, partos difíceis eram muito complicados, porque não havia recursos ali para interferir. E é o caso aqui, é o caso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. A parteira estava com esperanças com relação ao bebê. O bebê seria salvo, de fato, ele nasceria. Ainda que o parto, até aquele momento, estivesse sido extremamente difícil e doloroso para Raquel.
Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. A tradução aqui poderia ser: nos últimos suspiros, nos últimos momentos, porque estava morrendo, deu-lhe o nome de Benoni. Então Raquel, nos seus últimos suspiros, ali morrendo, nos últimos momentos, ela deu o nome ao bebê de Benoni, que significa filho do sofrimento. Ben, filho hebraico, e Noni, sofrimento. Benoni, filho do sofrimento. Justamente a expressão que ela estava passando. Mas o seu pai a corrigiu e deu ao garoto o nome de Benjamim. Benjamim. Aqui nós temos uma trágica ironia, porque lá atrás, quando Raquel não podia ter filhos porque era grávida, ela se volta ao seu marido e diz: dá-me filhos, senão morrerei. Capítulo 30, versículo 1. Dá-me filhos, senão morrerei. Ali atrás, o coração de Raquel estava nutrindo essa idolatria. Para ela, a coisa mais importante na sua vida era ter filhos. Era uma idolatria do coração. Deus foi misericordioso com ela e lhe deu José. Mas agora, quando ela vai receber o segundo filho, que é Benjamim, ela morre justamente no seu segundo filho. Jacó corrige esse nome errado e dá o nome de Benjamim, que significa literalmente Ben e Amim, o filho da mão direita, que é uma metáfora para o filho da alegria, para o filho da felicidade. Então ali, no sofrimento terrível, Raquel disse Benoni, filho do sofrimento, mas Jacó não quis este nome e ele disse: não, filho da alegria, filho da mão direita, filho da alegria, ele se chamará Benjamim. Há um detalhe aqui no texto, né? Ao sair-lhe a alma, observe que a morte é justamente a separação do corpo com a alma. Existe uma heresia chamada sono da alma, que diz que quando a pessoa morre, a alma fica dormindo no corpo, e fica dormindo até o dia da ressurreição. Algumas seitas creem nesta heresia. Este é um versículo, e há muitos outros que mostram que a morte é o processo de separação da alma. Ao sair-lhe a alma, a alma sai. A morte é isso, é a separação do corpo com a alma. A ressurreição é o quê? É quando a alma voltará ao corpo, esteja ele em cinzas, esteja ele deteriorado, Deus vai recriar os corpos. Apocalipse diz que o mar dará os seus corpos, o fogo dará os seus corpos. Assim como houve aquela visão dos ossos secos, em que os corpos começaram a se formar, ossos, músculos, nervos, e pessoas foram restauradas, a ressurreição será assim também. Mas voltando aqui, nasce Benjamim, e agora completam-se as 12 tribos. As 12 tribos de Israel estão completas com o nascimento de Benjamim, e o seu nascimento ocorre na terra prometida. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Os patriarcas costumavam marcar locais importantes fazendo amontoados de pedras. É o que nós fazemos hoje com monumentos, com estátuas. Nós marcamos um local com essas estruturas. Isso vem desde o passado. Eles pegavam pedras para que a pessoa que passasse ali soubesse que naquele local um evento importante havia acontecido. Então, esta é a primeira cena e o primeiro sofrimento de Jacó. Ao final da sua vida, ele perde a sua esposa, a sua amada esposa. Lembrem-se de que Jacó trabalhou durante 14 anos, porque o seu sogro havia enganado, entregado Lia, mas na verdade ele amava Raquel e sempre a amou. Foram 14 anos de trabalho por ela. Ela era mãe de seu filho José, ela era mãe do seu bebê que acabara de nascer, Benjamim, e ela se foi. Benjamim veio e Raquel se foi. Meus irmãos, é parte dos sofrimentos desta vida perdermos aqueles a quem nós amamos, é parte dos sofrimentos.
Abraão enterrou com lágrimas a sua esposa Sara. Ezequiel também perdeu a sua esposa. Muitas mulheres perderam os seus maridos. Você se lembra da história de Ruth, que começa com Noemi, Ruth e Orfa, as 3 viúvas perdendo os seus maridos. A própria Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, tudo indica, era uma viúva. Por quê? Porque quando Jesus nasce, José está bastante atuante no nascimento de Jesus. Até os 12 anos, quando ele se perde no templo, José ainda aparece. Mas depois a narrativa dá um salto e mostra a vida de Jesus no início do ministério aos 30 anos. E a partir daqui não se ouve mais falar em José. Então os estudiosos concluem que em algum momento dos 12 anos de Cristo até os 30, José tenha morrido. Possivelmente José era bem mais velho do que Maria, e ele tenha morrido nesse espaço de tempo. Tanto é que na cruz, Jesus chama João e fala: João, eis aí tua mãe. Mãe, Maria, eis aí teu filho. Jesus como que passa a guarda, né, do cuidado da sua mãe para João. E isso não seria necessário se José estivesse vivo. Então Maria era uma viúva, uma jovem viúva, tudo indica. É parte do sofrimento desta vida perdermos o cônjuge, e alguns dos irmãos aqui, irmãs, já passaram por isso. Este é um sofrimento que muitos de nós vai passar. E Cristo é suficiente para estas coisas. Cristo é suficiente para, quando perdermos o cônjuge, levantarmos a cabeça e entendermos que o nosso tesouro é Cristo. Ele é suficiente para passarmos por este sofrimento. Temos aqui na igreja irmãs e irmãos que já passaram por esse sofrimento e continuam firmes e fiéis servindo ao Senhor, entendendo que Deus é bom de fato e de que Deus supre todas as nossas necessidades. A palavra de Deus nos diz: bendito seja Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Os irmãos que já passaram por este momento têm condições de consolar os outros, de enxugar as lágrimas dos outros. Qual é a solução para este tipo de sofrimento? É estarmos apegados a Cristo, é de fato confiarmos em Cristo, confiarmos em Deus, que é o nosso consolo, e nutrirmos a bendita esperança de que um dia aqueles que morreram em Cristo serão reencontrados. O primeiro sofrimento é este. O segundo sofrimento, a segunda cena, é sofrer com o pecado dos filhos. Sofrer com o pecado dos filhos. Este segundo sofrimento ocorre em outro lugar, chamado Éder. Diz o texto, verso 21. Então partiu Israel e armou a sua tenda, além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Você reparou que Jacó está sendo chamado aqui de Israel, né? Porque ele já está sendo chamado do nome novo que ele recebeu de Deus. E Rúben, que era o primeiro filho de Lia, irmã de Raquel, deitou-se com Bila, serva de Raquel. Raquel havia acabado de morrer e Rúben, o filho mais velho, ele se deita com Bila, que era serva de Raquel. Rúben não era filho de Raquel, Rúben era filho de Lia. Tá? Então você se lembra, havia filhos de Lia e a sua concubina, e havia filhos de Raquel e a sua concubina. E aqui, Rúben, filho de Lia, deita-se com a concubina Bila, concubina, serva de Raquel, concubina de Jacó. Esse era um ato escandaloso, esse era um pecado gravíssimo, era um adultério com jeito de incesto, era um pecado gravíssimo. E diz o texto que Israel, Jacó, o soube deste pecado. Ele soube do que aconteceu.
E aí você imagina o sofrimento de Jacó. Jacó já vinha sofrendo com filhos. Você se lembra de que no capítulo 34, Simeão e Levi entraram na terra dos siquemitas e mataram todos os homens, porque os homens haviam caído na armadilha deles de que eles fossem circuncidados. E eles fizeram uma vingança desproporcional, totalmente desproporcional. Pela lei de Deus, Siquém, o violentador, é que deveria morrer. Eles mataram todos os homens, e aquilo envergonhou e gerou grande sofrimento em Jacó. E agora Rúben, o mais velho, ele comete um desatino, uma imoralidade dessas. Observe que com este pecado, agora os 3 filhos mais velhos de Jacó estão se descredenciando de assumirem a liderança depois de Jacó, porque são os 3 mais velhos. Não é sem razão, então, que Moisés está pensando exatamente isso. É por isso que Moisés registra agora uma genealogia, para ver quem é o próximo na linha de sucessão. Acompanhe. Eram 12 os filhos de Israel: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá. Notem que Rúben caiu, Simeão e Levi caíram, o próximo é Judá. E Judá é aquele de onde virá o Messias, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Tá? Então, o quarto na sucessão é justamente onde está passando a linhagem messiânica. É ele quem será destacado e exaltado. O texto segue falando dos outros, né? Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Voltando ao sofrimento de Jacó, uma das consequências da entrada do pecado no mundo é pais sofrendo com seus filhos. E já na primeira família, Adão e Eva passam pelo sofrimento indescritível de perderem um filho assassinado pelo outro filho. Eles perderam Abel, morto por quem? Por Caim, o outro filho. É o primeiro fratricídio, é o primeiro assassinato entre irmãos que nós temos na história registrado, é Caim matando Abel. Imagine o que passou pelo coração e o sofrimento que tiveram Adão e Eva com isso. Muitos pais, e aqui da igreja inclusive, têm essa experiência de sofrer com filhos, com os pecados dos filhos. A Bíblia está repleta de exemplos, desde o sacerdote Eli, que sofreu com Ofni e Finéias, os seus filhos que cometiam pecados gravíssimos no templo, ao próprio Jacó, que mais à frente da história vai sofrer com os pecados e as desobediências dos seus filhos, né? E José lhes trazia más notícias das bagunças que os filhos estavam fazendo, até Davi. Imagine o quanto Davi sofreu com Absalão. Absalão tentando tirar o reino, tentando tirar o pai do poder e conseguindo finalmente, e atentando até contra a própria vida do pai. O quanto Davi sofreu e o quanto ele sofreu quando Absalão morreu. Então, meus irmãos, a entrada do pecado no mundo, por causa do pecado atingindo os relacionamentos, faz com que muitos pais sofram por causa dos seus filhos. Filhos que cometem pecados graves, filhos que estão longe da igreja, filhos que saíram da igreja, filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. O pecado produziu este sofrimento, e só quem é pai, eu imagino, sabe a dor deste sofrimento. Jesus sintetizou um pouco este sofrimento na parábola do filho pródigo, quando ele mostra um filho deixando o pai, deixando os caminhos do pai, largando tudo, pedindo a sua parte da herança, saindo pelo mundão para gastar o dinheiro nos prazeres da carne. E ao final dessa história, quando acaba o dinheiro e o filho percebe que o mundo o despreza, ele volta para o pai, na esperança de ser tratado pelo menos como um dos servos do pai, mas o pai o recebe como um pai recebe filhos. Traga sandálias, traga um anel,
traga roupa, vamos fazer uma festa, porque o filho estava perdido e voltou. É uma parábola, meus irmãos, de filhos que somos nós, que se perdem no mundo e ao retornarem, encontram um pai com os braços abertos. Este é o ensino central da parábola. O ensino central da parábola não é o filho, é o pai recebendo esse filho de braços abertos, para mostrar que este é o nosso Deus. Nós vamos para o mundo, para as coisas erradas, alguns de nós, e quando retornamos, encontramos um pai vingativo? Não. Podemos encontrar um pai de braços abertos, pronto a receber os seus filhos. Porque não existe ex-filho na Bíblia. Uma vez filho de Deus, você será sempre filho de Deus. E em Cristo nós podemos ser filhos de Deus. Mas este é o segundo sofrimento. E a solução para este sofrimento está em Deus, está em Cristo, está na oração. A solução aos pais que têm filhos fora da igreja, ou filhos que estão distantes dos caminhos do Senhor, é dobrar os joelhos em oração, porque Deus pode trazer esses filhos de volta aos caminhos do Senhor. E eu já vi isso acontecer algumas vezes. Na nossa igreja nós temos exemplos assim, de pais que oraram, que dobraram seus joelhos e os filhos voltaram aos caminhos do Senhor. Faça isso, não esmoreça, continue orando pelos seus filhos. O terceiro e último sofrimento que nós temos aqui, a terceira cena, é a morte dos pais. A morte dos pais. Aqui no caso de Jacó foi a morte do seu pai Isaque. E esse terceiro sofrimento ocorre em outro lugar, ocorre em Hebrom, verso 27. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre e a Quiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque, 180 anos. Então Jacó finalmente retorna à terra do seu pai e o reencontra. E você deve se lembrar das condições em que Jacó deixou o seu pai, enganou o seu pai, saiu fugido, porque Esaú disse: eu vou matar aquele trapaceiro. Você se lembra de como Jacó, aproveitando as trevas, a cegueira do seu pai, o enganou. E muitos anos se passaram, e agora Jacó retorna e reencontra-se com Isaque. Tudo indica, meus irmãos, como Jacó voltou restaurado, voltou um homem agora maduro e tratado pelo Senhor, nós podemos imaginar um grande reencontro, pedidos de perdão. Nós podemos imaginar o melhor cenário aqui, porque Jacó foi disciplinado pelo Senhor e agora ele voltou a estar com o seu pai, depois de tanto tempo e de tantos pecados. Agora ele o reencontra, mas agora ele está tratado por Deus. O verso 29 final diz: velho e farto de dias expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, observe que ele, farto de dias, o texto fala em 180 anos, ele morreu, foi recolhido ao seu povo, a ideia de que ele morreu junto com os patriarcas. E um detalhe, Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Uma nota aqui que aponta para uma reconciliação. Os filhos estão juntos sepultando o pai. E a morte, por vezes, é uma grande reconciliadora de irmãos que estão distantes. Por vezes, na morte de um pai ou de uma mãe, irmãos se reconciliam. E aqui nós temos os dois reconciliados. Esaú e Jacó os sepultaram. Então observe que depois de perder esposa, depois de sofrer com o pecado de Rúben, Jacó agora vai sofrer com o pecado do seu pai Isaque. É um texto de sofrimentos do começo ao fim. 3 cenas, 3 sofrimentos. E nós passamos por isso, meus irmãos. Quanto a perder os pais, é mais ou menos o rumo natural das coisas. Alguns perdem os pais na infância, alguns perdem os pais ali muito no começo, outros perdem os pais longevos, não é? Eu sei que há irmãos aqui que já passaram dos 60, dos 70 e têm pais vivos. Então isso é uma bênção. Mas alguns de nós perdem os pais na juventude. Eu perdi meus pais, eu não era
Eu era um jovem, mais ou menos 30 e poucos anos, perdi pai e mãe. Alguns de nós perdem os pais na infância, nem conhecem os pais naturais. E aí, como é que nós ficamos? Deus é o nosso Pai, nós não somos órfãos, Deus é o nosso Pai. Deus é que cuida daqueles que perdem pais na infância. Deus é o grande Pai que acolhe aqueles que perdem pais na infância. E Deus supre com outras pessoas que se tornam os seus pais. Deus é bondoso. Nós não somos órfãos, nós temos Pai, um Pai que cuida de nós. E nós passamos por isso. Deus nos dá pai e mãe, para que nós desfrutemos deles por uns tempos, por um breve período de tempo, mas Deus é o nosso Pai. A morte é a culpada por este tipo de sofrimento. Se não fosse a morte entrando no mundo, nós não teríamos esse tipo de dor e de sofrimento. Mas eis que a solução é Cristo, porque Cristo venceu a morte, porque Cristo é aquele que derrotou a morte. Cristo é aquele que pela ressurreição fará com que nós encontremos os nossos pais, aqueles que morreram em Cristo. Cristo é a solução para todas estas coisas. Aqueles que morreram em Cristo um dia serão reencontrados. Concluindo, irmãos, a Bíblia diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Cristo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aliás, o Cristo, que é o maior exemplo de sofrimentos que nós podemos ter, porque Cristo viveu uma vida tão curta, morreu tão cedo e com um peso tão grande, o peso dos nossos pecados. Cristo sem pecado, Cristo sem saber o que era culpa. Nós sabemos o que é culpa. Quando nós pecamos, a nossa consciência pesa. Nós ficamos às vezes angustiados com algum pecado, até que nós nos arrependamos. Nós sabemos o que é culpa. Cristo não sabia. Cristo nunca tinha tido a consciência pesada. Cristo nunca tinha tido esse sofrimento, esse sentimento de que eu fiz uma coisa errada. Cristo não sabia o que era isso. Mas na cruz, Ele soube de uma vez, e aos milhões, porque na cruz Ele recebeu o peso de todos os nossos pecados. Ele que não tinha culpa e que nunca tinha pecado, na cruz Ele recebeu todos os pecados do povo do Senhor. E Deus desviou dele o rosto, e Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento Ele estava carregando os nossos pecados todos. Ele que nunca tinha sentido um sentimento de culpa na vida, aos milhões Ele sentiu todos os pecados e toda a culpa sobre Ele, todos os pecados. E ali na cruz Ele morreu, para que o seu sangue puro nos purificasse. E antes de morrer Ele disse: está pago, está consumado, está pago. Está pago. O seu sangue precioso, santo, sem culpa, sem pecado, pagou todos os nossos pecados. O Antigo Testamento estabelecia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Cristo na cruz fez isso de uma vez por todas. O derramamento do seu sangue expiou todos os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que elimina o pecado do mundo. Ele fez isso. E nós ainda estamos em pecado, mas é uma questão de dias, porque haverá um tempo em que Cristo voltará e nós seremos ressuscitados. E aí o seu plano terá se consumado, terá se finalizado. O pecado terá sido extirpado do mundo de uma vez por todas, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse dia chegará, em que nós estaremos em novos céus e nova terra, com o universo tendo sido restaurado, com o pecado, inclusive, tendo sido retirado da criação. Cardos e abrolhos serão retirados.
Novos céus, nova terra, com paisagens muito mais bonitas do que nós temos hoje. Novos céus e nova terra. O Apocalipse fala que a Jerusalém descerá, né, e Deus refará todas as coisas. E um dia nós saberemos o que é existir e viver sem pecado. Um dia nós saberemos o que é isso, meus irmãos. E deve ser uma sensação maravilhosa, nós existirmos sem pecado, sem pecado. Tudo isso porque Cristo morreu na cruz para que um dia nós estejamos nesta condição. Maranata, que Cristo volte logo. Louvado seja o seu nome. Amém.